aqui novamente para mais uma aula de correção. Sou Beatriz Ferreira, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos corrigir aquelas questões relacionadas aos tipos de argumentação, justamente aquele assunto que trabalhamos em uma aula anteriormente. Vamos lá? Antes de mais nada, é importante sempre você verificar se está atendendo aos objetivos propostos. E quais são esses objetivos? Vamos reconhecer a importância da argumentação e da reflexão nos processos comunicativos, revisar os vários tipos de argumento, reconhecer a que tipo de argumento cada exemplo pertence, e estes exemplos são justamente os das questões da nossa apostila de número 2. E vamos responder às atividades do material impresso com relação à argumentação. E volto a falar a vocês o que falei na aula anterior. Nós não seguimos uma sequência de questões, porque cada questão ela traz um assunto diferente. Muitas vezes a questão de número 2 e a questão de número 8 é que está trabalhando com um tipo de argumentação. Então, ela não segue a sequência, tá bom? Vocês vão marcando, fazendo uma marcação em todas as questões que estão sendo corrigidas para que vocês consigam verificar essa sequência. Argumentação, revisão e correção, 9º ano, certo? Será a nossa apostila do 9º ano, alunos do 9º ano. Vamos relembrar este argumentar? O que é este ato de argumentar? E a grosso modo eu digo a vocês que nada mais é do que a defesa de um ponto de vista. E este ponto de vista, certo? Ele será defendido através das argumentações, que é um recurso de persuasão muito forte que nós temos, né? Nós vimos que nós temos vários tipos de argumentação. E então, o ato de argumentar, que é um ato, vocês verificaram que na aula anterior sobre a argumentação, nós conseguimos mudar a opinião e o pensamento e a visão de uma pessoa através dos nossos argumentos. Foi quando eu mostrei aquelas propagandas a vocês que faz você comprar o que você não precisa. Ali eles estão trabalhando nada mais, nada menos com este recurso linguístico. Mas vamos lá para as questões. Aqui são os tipos de argumentação que vocês já sabem, certo? Argumento de autoridade, evidência, comparação, exemplificação, princípio, causa e consequência. Lá na nossa apostila, nós vamos ter uma questão sobre argumentação que possui um quadro para você preenchê-lo com os tipos de argumentação adequados. E abaixo nós vamos ter as alternativas. Nestas alternativas, no próprio exemplo de argumento, nós vamos ter ao final de cada período uma letrinha entre parênteses. E aqui eu trouxe o significado de cada uma delas. Nós vamos ter a letra D, que vai significar o ponto de partida deste argumento, certo? De onde eu parti para fazer aquele argumento, né? Nós vamos ter a letra C indicando minha tese dentro do próprio argumento, tá certo? Dentro do parágrafo de argumento, eu tenho o ponto de partida para a construção deste argumento, eu tenho a tese que eu estou a defender com aquele argumento e eu tenho minha justificativa para aquele argumento. Vamos entender isto na prática. Na apostila, nós temos aqui uma imagem representativa. Vai estar da seguinte forma, o quadro com os tipos de argumento na atividade 3, tá bom? Atividade 3. Nós vamos ter o quadro e a alternativa que você vai fazer o preenchimento. Mas, claro, não é esta alternativa que está aqui não, tá bom? Aqui é apenas um exemplo. E nós vamos ter assim, ó, mais ou menos as questões A, B, C, D, na parte de baixo da apostila, na folha posterior, tá bom? E vocês vão preencher este quadro.
Qual é o argumento de autoridade? E aí vocês veem lá nas alternativas qual é o argumento de autoridade. Se for alternativa E, você marca lá no seu quadro alternativa E. E por aí vocês respondem estes outros tipos de argumentos aqui do quadrinho, tá certo? Vamos lá. Em uma das questões, diz o seguinte. No exemplo didático X, no livro didático X, perdão, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. Letrinha D, que me indica o quê? De onde o autor partiu para produzir esse argumento. Podemos dizer que o livro X é racista. Letrinha C, o que é que indica essa letra C? A tese. Ele está querendo defender que este livro é racista. Já sei o que é que ele está defendendo com este argumento. Pois, segundo o antropólogo Kabengele Munanga, segundo o antropólogo, olha aí um tipo de argumento de quê? Autoridade. Eu trouxe um autor que tem uma discussão, um estudo, um saber com relação ao tema que eu estou discutindo. Então, aqui eu já sei que esta questão, que eu acredito que a apostila de vocês é a letra A, é um argumento de autoridade. Aquele argumento pautado no pensamento de autores sábios, renomados, conhecedores da área que eu estou falando. Então, esta questão aqui, vocês irão levá-la para o quadrinho de argumento de autoridade. Marca lá com a alternativa. Se esta for a letra A, você coloca lá letrinha A. E assim você faz com o resto, tá bom? Eu digo a questão e digo qual é o argumento. Vocês só fazem apenas a marcação correta naquele quadrinho. Resposta da atividade impressa. Outra alternativa é, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, PNAD, 2008, o telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras. Esses dados mostram que boa parte desses bens de consumo está ligada ao desejo de se comunicar. A presença desses 3 meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo. Olha aí, eu estou querendo mostrar o que com este argumento? Quer que eu tenha um argumento por evidência? Eu não estou trazendo um dado, PNAD, dados, pesquisas, comprovações. Então, de cara, de antemão, já percebo a presença do argumento por evidência. Marca lá a alternativa lá no quadrinho, na parte argumento por evidência, tá bom? Próxima questão, nós vamos ter o seguinte, pode não estar na ordem das questões que aparecem para você, tá bom, pessoal? Mas aí você vê a letra da alternativa que eu tô aqui e marquem adequadamente lá no quadro. Não esqueçam. A quebra do sigilo nas provas do Enem 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Pessoal, quando eu vejo esse assim como a imprensa, as autoridades educacionais também devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Eu estou tendo aí uma espécie de quê? De comparação. De comparação. Então, aqui nós já temos um argumento pautado na comparação, que é o argumento que nós aprendemos que é utilizado para comparar situações distintas, que têm algum ponto em comum. É a chamada analogia. Vamos lá. Na outra questão eu tenho, veja os exemplos de muitas experiências positivas. Minha gente, quando eu percebo a presença de todos esses exemplos aqui, certo? Desses locais,
Eu já consigo entender. Eu não preciso nem ler o resto para entender que eu tenho um argumento pautado em quê? Na exemplificação. Na exemplificação. Então, de antemão, eu tenho o quê? Argumento por exemplificação. Quer que esse argumento remete, professora? Que comprove o ponto de vista, né? Deixa seu argumento mais convincente. Você não está exemplificando o que você quer defender? Está lembrado desta estratégia argumentativa maravilhosa? Então, nesta alternativa, se for na apostila de vocês, letra D, por exemplo, vocês botam lá no quadrinho em argumento por exemplificação, alternativa D. Se for a letra D, vocês é quem vão olhar a alternativa a que pertence e marcar lá no quadrinho. Não deixem de fazer esta marcação, porque só é resposta, tá certo? Da questão de número 3. Essa alternativa que me diz assim: a derrubada dos índices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho coordenado e planejamento. Eu já tenho aí a justificativa, né? Eu tenho já o contrário. O autor ele já começa justificando o argumento. Ora, o índice de mortalidade infantil de São Caetano do Sul, em São Paulo, foi o que mais caiu no país. Portanto, São Caetano do Sul foi o município do Brasil que mais investiu tempo, trabalho coordenado e planejamento na área. O que é que eu tenho aí? Que tipo de argumentação é este exemplo? E aí nós temos o argumento de princípio. Por que, professora? Porque ele está baseado em provas concretas, certo? Quando ele diz assim, o índice de mortalidade infantil exige tempo, trabalho, isto é uma prova concreta, isto já partiu de um estudo, isso já partiu de uma pesquisa. Então, para fazer essa construção de argumento, ele obteve aí a ênfase num princípio. Qual foi o princípio? E aí o argumento já me deixa bem claro, tá bom? Então, marca lá no quadrinho que esta questão aí, ela é o argumento de princípio, um exemplo de argumento de princípio, tá bom? E esta? Quando diz assim, não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte do recém-formado numa universidade está desempregado ou subempregada. Desemprego e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Professora, que argumento é esse? Que tipo de argumento é esse? Aí nós temos o de causa e consequência. Ele não está trazendo a causa no início, né? Não existem as políticas públicas que garantam a entrada desses jovens no mercado de trabalho. Qual é a consequência disso? Dificuldade para a entrada da universidade, justamente por ser uma parcela de pessoas que tenham esse problema de desemprego. Por quê? Porque não há políticas públicas suficientes para isso. Então, quando ele traz essa causa e quando ele traz a consequência, eu consigo compreender o quê? Um argumento por causa e consequência. Então, marca lá a alternativa novamente no quadrinho, tá certo? Pessoal, nós finalizamos a atividade 3, que é apenas essa marcação correta dos tipos de argumento, muito fácil. E ao final nós vamos pensar o quê? Quando dizemos argumentação, em lógica de pensamento, em convencer, em persuadir, em levar o leitor a seguir uma linha de raciocínio. Quando eu falo, eu quero que você acredite no que eu estou falando. Então, para isso, a nossa língua ela possui o discurso persuasivo, pautado na argumentação. É isto que nós, professores, queremos mostrar a vocês com essas atividades, tá bom? Então, aqui, ó, isto é o exemplo da linha que você vai seguir. Ela vai e volta, porque você segue esse pensamento e faz uma exposição de ideia, volta para a defesa da tese. Então, pessoal, finalizaremos por aqui com mais uma velha citação que diz:
Não tenha medo de pensar diferente dos outros. Tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estão errados. Olha aí, pessoal, que maravilha! Um beijão para todos, fiquem bem e até a próxima aula.